Sabemos que o Senhor tem poder de mudar vidas. Muda a minha, muda dos meus irmãos. Mas eu sei que só poderá acontecer mudança se eu der uma resposta. Se eu não fizer nada, se eu ouvir essa palavra e fechar meu coração e não me dispor a me transformar, a arriscar e tomar decisões de acordo com essa palavra, nada acontecerá. Por isso eu quero declarar que eu estou disponível e eu quero ser transformado e mudado. Senhor, em nome de Jesus, muda a minha vida, muda dos meus irmãos, assim como eu. Muitos aqui estão com esse coração desejoso de transformação e mudança. Por isso eu declaro que nada que o Senhor tem para nós vai ser retido ou frustrado ou roubado pelo diabo. Eu declaro que tudo que o Senhor tem para nós recebemos agora, em nome de Jesus. Amém? Fala assim comigo: em nome de Jesus, eu recebo a palavra com alegria e declaro que Deus tem o melhor para mim. Tudo que Deus tem para mim, tudo que o Senhor sonha para mim, vai acontecer, porque eu sirvo um Deus vivo e não sirvo a outros deuses, os quais não há nada que possa acrescentar na minha vida, senão destruição. Mas eu sirvo um Deus que é poderoso, um Deus vivo, que está sim acima de todas as coisas, reinando sobre nós. Amém, amém, igreja, aleluia. Fazem 4 domingos que eu tenho ministrado aqui sobre fatores de e nós temos estudado sobre a vida de Josué. E hoje nós vamos falar sobre fatores de conquista de novo. Irmãos, eu fico assim, né, até tendencioso a falar assim, eu acho que eu estou seriamente pensando em escrever um livro com todo esse material que eu já escrevi sobre fatores de conquista. Estou seriamente pensando nisso. Eu acho que daqui a pouco vem a novidade aí. Vamos publicar um livro. Nós temos uma editora lá em Goiânia, a editora Vinha, e eu acho que não é difícil não. Eu estou pensando sério mesmo, né? Deus me aqueceu o coração para isso. Mas sabe por que eu tenho insistido nisso? Porque nós estamos vivendo tempos de conquista, amém? Amém mesmo? Amém. E a nossa vida sempre será uma batalha, Rafael. Nós sempre lutaremos. Se você está pensando que você está aqui para encontrar paz, forget Margarete. Se você está pensando que está aqui para encontrar repouso, manso e suave Jesus, está dormindo. Nossa, agora eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Não acontece nada na minha vida. Olha, eu sou de Jesus. Eu subo as escadas, eu nem canso. Eu sou de Jesus. No meu trabalho, nada dá errado. Meu chefe dá aumento sem eu pedir. Sonho meu, sonho meu. Meu chefe toda hora bate nas minhas costas. Nossa, que bom funcionário. Desse jeito você vai ser o dono da empresa logo logo. Bem-vindo ao planeta Terra. Bem-vindo à vida real. Não é nada assim, irmãos. Nós vivemos em constante guerra. Vivemos em constante peleja. E olha, de toda a guerra, o que me interessa é a parte da conquista. Das derrotas, por favor. Então, eu queria acrescentar muita revelação do que Deus tem dado para mim nesses dias acerca de conquista. E se você for sábio, eu sinceramente, se você for sábio, não for tolo, e ouvir a voz do Senhor, não ouça a minha, ouça a voz de Deus no seu coração enquanto eu falo. Se você ouvir essa voz, você vai conquistar as coisas que Deus tem para você. Sabe que eu tenho visto pessoas tolas que ouvem por aqui e jogam por ali. Tenho visto gente que recebe uma palavra e na hora de andar sobre a palavra, jogam fora aquilo que Deus tem depositado na vida das pessoas. E sabe o que é o resultado disso? Tolice, o resultado disso é destruição. Oséias 4 verso 6 diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta. E aí ele acrescenta: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei e me esquecerei dos teus filhos. Sabe, a pior coisa para nós é rejeitarmos o que Deus tem falado ao nosso coração, é relutar.
E você sabe muito bem aonde você tem rejeitado. Você sabe muito bem aonde você tem restringido. Você sabe muito bem onde você fala assim, não, eu sei que, mas não é, eu não sou tão mal assim. Outro dia conversando com uma pessoa, ela falou assim, não, mas eu não tenho pecado. Não, eu não tenho pecado. Fala, agora você acabou de ter outro pecado, porque você está mentindo, não é possível. Se até eu tenho pecado, que até eu não, eu também, né? Porque até eu. Tem gente que pensa que pastor é super-homem, não peca, não erra, às vezes não perde a paciência, às vezes não dá um apertão mais forte num filho, às vezes não olha com a esposa e queima ela com os olhos. Não, tem gente que acha que pastor é aquele anjo, só falta, as asas minhas estão escondidas aqui atrás. Você pensa que isso aqui é pneuzinho? Não, é uma asa encolhida, enrolada, tipo paraquedas. Quando eu quero voar, eu puxo a cordinha, ela... Aí eu saio voando. Irmãos, eu sou de carne e osso. Eu também erro. Às vezes os irmãos estão comigo mais perto, conseguem enxergar isso. Eu peço paciência para eles. Eu também falho. Eu também durmo no trânsito. Hoje eu cochilei dirigindo, conversando com o Luciano. Você acredita nisso? Estava ouvindo uma musiquinha, como ele estava falando, contando a história dele. Eu estava vindo lá de Campinas, fui pregar na videira em Campinas. Tivemos lá com os jovens lá, um impacto radical na videira de Campinas. Fomos cedinho, o Luciano foi comigo. Graças a Deus, eu falei, Luciano é meu escudeiro. E aí nós fomos até lá. E na volta, almoçamos, era meio 1h, quando fomos almoçar, paramos num graal ali, né, Luciano? Que comida deliciosa. Aí comemos, tomamos aquele cafezinho gostoso. Entrei no carro, aí ele começou a contar a história dele, abaixei o volume, e quem já conversou com o Luciano sabe muito bem do que eu estou falando. Então, pastor, é assim, aquela voz suave, um veludo, e aí eu peguei um chiclete. Fala aí, Luciano. Irmãos, daqui a pouco ele estava falando, apagou. Abri o olho, o carro estava já... E ele continuou falando. Acho que ele estava... Ele falou assim, o pastor está testando o meu coração. Eu abri o olho, a mureta do guarda-reio começando, saí, voltei de lado, falei, nossa, Luciano, cochilei. É verdade, pastor? É verdade. Não precisou fazer mais nada, irmão, que o susto foi tanto que eu acho que eu só vou dormir amanhã. Não durmo mais hoje. Mas... pastor também cochila no volante. Pastor às vezes dá um escorregão. Então veja, a nossa vida é uma vida de guerra, uma vida de luta, uma vida de batalha. Nós estamos indo para um outro lugar e os irmãos falam assim, glória a Deus, não vou precisar mais subir 3 lances de escada, vai subir uma. Mas você pensa que não vai ter guerra do mesmo jeito? Você não pensa que não vai ter que fazer jejum, não vai ter que pelejar? E ali nós estamos num ambiente agora, outro ambiente espiritual. Aí os irmãos começam a tremer, meu Deus, lá era terreiro de macumba, e agora? O que vai acontecer com nós lá? O que vai acontecer com a gente lá, irmãos? Se Deus nos colocou lá, Ele nos capacitou para expulsar toda hoste maligna daquele lugar, e no raio de uns 5 quilômetros, não vai ter nenhum crime toda vez que nós estivermos no culto lá, em nome de Jesus. Esse é o poder de Deus, porque a palavra de Deus dá assim, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Oh, aleluia, até quando eu descanso, Deus está depositando na minha vida. É assim na sua, então a vida sempre é uma peleja. O seu relacionamento é sempre de paz. A esposa chega naquela fase, né? No 24º dia do mês. Ela chega naquela fase, ela... estou sentindo uma paz no meu coração. Que vontade de falar algo para você. Meu maridão querido, você é um homem de Deus, alegre, feliz. É assim, maridos. Sabe, a mulher entra em guerra. Pelo menos, se ela for solteira, fica uns 4, 5 dias no mês em guerra. Se for casada, acho que fica uns 20 dias em guerra. É uma luta, a gente passa uma... É assim, irmãos, a vida de casal é uma vida de ajuste, é uma vida de correção, uma vida de ceder, é uma vida de pedir perdão, é uma vida de entender. E a gente tem que aprender que se você não tiver princípios e sabedoria, teu casamento vai para a cucuia, teu trabalho vai para a cucuia, você vai ter que procurar emprego em outro lugar, vai ter que fazer toda hora, sabe? Eu não sei como é a tua vida financeira, mas às vezes você toda hora começa para um trabalho, vida inconstante financeira, deve para o cartão de crédito, cheque especial, está aqui, está ali, sabe?
vende o almoço para comer na janta, sabe? A vida é uma guerra. Só que tem guerras que Deus escolheu para nós passarmos, para nós crescermos. Mas tem guerra que sou eu que me enfio nela. E essa é um abacaxi. Porque Deus não escolheu aquilo para mim, Deus não falou para mim entrar nela, mas vai lá o bonitão e põe a mão no negócio. Não, deixa eu ver o que é esse negocinho aqui. Tem relacionamento que Deus não escolheu para mim, aí eu vou lá e eu ponho a mão. Deus começa a falar, e começa a me relacionar. Deus fala assim, não faz tal coisa, não escolhe esse caminho, não usa isso, não usa aquilo, não vai, não é tipo de amizade para você, só que eu escolho entrar numa guerra que não é minha, e o resultado disso a guerra não é de Deus, é só tua, Deus não está com você nela. Mas vou te falar, Deus ele ainda é misericordioso, que ele vai lá e dá um jeito de ajudar. Sabe por quê? Porque Deus não é chefe, Deus é pai. Fala graças a Deus. Senão eu estou lascado, fala. Se Deus fosse chefe, eu já tinha se desmentido faz tempo. Se Deus fosse chefe, Ele já tinha me dado, era por justa causa. Mas Deus não é chefe, Ele é pai. E aí Ele vai lá até nas lutas que não eram dele, para você crescer, que você quis. Ele vai lá e dá um jeitinho para te tirar de lá. Eita Deus, hein? Que beleza, um Deus que é pai faz isso. Todo pai faz isso com o filho. Às vezes você vê seu filho, não mexe aí, não vai fazer isso. Aí o filho cai, pum, quebra um dente. Aí o que você vai fazer? Ai meu Deus, vai lá, leva no dentista, faz uma jaqueta, coloca o dentinho lá. Vai ficar banguela agora, só porque você fez o que não... Pai que é pai faz isso? Pode até dar um medo, agora vai ficar banguela, vou te levar na igreja assim, sorri. Eu lembrei de um episódio aqui, mas não vou falar. Aí o pai vai dar uma pressãozinha, mas ele vai levar o filho lá. E ele vai pôr uma jaquetinha no dentinho dele. Vai gastar o dinheiro que não estava planejando para isso. E vai ficar no pé do menino. Pai é assim, Deus também é assim. Não, você fez. Aí Deus vai lá, só dá uma pressão em você para você ficar com medinho. Mas Ele guarda você e protege você. Esse é o nosso Deus, amém? Aleluia. Eu quero então falar um pouquinho sobre, dando sequência ao que estamos estudando lá no livro de Josué. Abra então a Bíblia em Josué 7, verso 1. Checa o áudio aí, se está ok, porque a semana passada não ficou muito bom. Amém. Nós estamos em tempo de conquista, graças a Deus. Em Josué 7, verso 1 diz assim, olha só, nossos irmãos estão ficando bem rápido lá, ó. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Bom, deixa eu voltar um pouquinho ao que eu tenho ministrado, até para vocês se situarem. Nós temos falado das lutas e conquistas do povo de Deus, dos hebreus, assim que passaram pelo deserto, saíram do Egito, ficaram 38 anos andando no deserto. No final dos 38 anos, chegou diante do Jordão, vendo Canaã, enviaram 12 espias, dos 12, 10 voltaram com um laudo negativo, falando, eita, lá não, lá o pessoal é gigante, vão detonar com a gente. E só 2, Josué e Caleb, falaram, a terra é boa, ela mana leite e mel. E aí esses 2 não conseguiram convencer, e o povo todo deu as costas para os 2, e voltaram para Josué, dando esse relatório negativo. E o resultado é que Deus já falou para Moisés, essa terra eu dei para você, pode tomar posse. E porque o povo não creu e rejeitou a palavra de Deus, Deus falou, hoje vocês vão voltar para o deserto, e enquanto não morrer, até o último que saiu do Egito vivo, não morrer toda essa geração do Egito, só ficar a geração que nasceu no deserto, vocês não entram lá. Em 2 anos morreram todos, inclusive Moisés.
E aí sobrou para o sucessor de Moisés, servidor de Moisés, que era Josué, entrar com o povo. E a primeira luta que eles tiveram foi Jericó, que nós falamos semana passada. E aí derrubaram Jericó. E havia, lá em Jericó, uma prostituta chamada Raabe. E Raabe foi quem deu cobertura para os exércitos, para os espias, e também depois disso foi por onde eles entraram, depois que sitiaram a cidade, pouparam ela e a família dela. Então Raabe e a família foi poupada, porque eles deram cobertura para os espias. Amém? E aí a palavra de Deus era que toda aquela conquista, todos os bens, os homens, mulheres e crianças e animais daquela terra deviam ser mortos. E todos os bens deveriam ser queimados. Não devia ser tomado nada. Tudo deveria ser entregue como sacrifício. E aí vai Acã e pega uma capa babilônica, pega uma quantidade em ciclos de prata e também em ouro, e pega para ele e põe no bolso. Ele olhou, no meio da peleja, todo mundo matou lá, ficou ninguém vivo. Olhou para um lado, olhou para o outro, viu aquela capa bonita, aquela camisona joia xadrez, toda arrumada. Os irmãos estão entrando já na época daqui de festa junina. Estou vendo que nós vamos fazer uma festa country, meus irmãos. Pode ficar tranquilo, vocês estão loucos para dançar country, vocês vão dançar. Teve irmão até que pôs um casaco, porque senão ia ficar parecendo uniforme aqui, né? Um de azul, um de cinza, um de... Ainda bem que a minha não é tão assim. Mas aí o irmão viu lá, pegou a capa babilônica, botou a mão no ouro, botou a mão na prata, pôs no bolso. Foi embora. E escondeu. E aí o que acontece? Lá vão eles para Ai, que era uma cidadinha, miúda, pequenininha, bem pequena. Era muito inferior a Jericó. É uma cidade, eles foram lá e calcularam, com 3.000 homens a gente ganha essa luta. E aí qual foi o resultado? Ai, Elias. Eu acho que o nome de Ai devia ser, eles deviam ter atentado. Não era à toa que o nome daquela cidade era Ai. Tomaram um couro dos 3.000 homens que chegaram lá em toda arrogância. Lá sai o povo de Ai e vai para cima dos hebreus, e eles não dão conta da peleja, viram de costas, sai correndo. Olha que vergonha. Nessa aí 36 pessoas morreram, 36 valentes. E Josué entrou em crise. Ele diz a palavra que ele rasgou as vestes. Rasgar as vestes é o significado de indignação, de total indignação contra o que aconteceu. Então ele rasgou as vestes e falou: Deus, o que é isso? E aí diz a palavra do Senhor lá em Josué que prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã tomou. Sabe, nada deveria ser poupado ali. Tudo deveria ser entregue. Então, sabe qual que foi um princípio agora de derrota? Ou vamos falar no positivo. Você quer um princípio de conquista? Não tome das coisas condenadas. Tem alguém vivo nesse lugar? Amém. Não tome das coisas. Sabe, para de botar a mão em coisas que Deus não aprova. Pode ser um tipo de gente, de gente que diz que é crente, mas está toda hora lá pondo a mão em porcaria. Você sabe muito bem o que eu estou te dizendo. Eu não sei o que você sabe, mas você sabe. Uma vez vieram perguntar para mim: pastor, eu estou numa situação dessa e tal, o que eu faço? Eu ia responder na hora e falei assim: olha, você sabe muito bem o que tem que fazer, eu não preciso te ensinar nada. Você sabe. Na verdade, você veio trazer para mim só para ter um desencargo, e de repente, quem sabe eu dou uma brecha, você, foi meu pastor que falou, Deus. Deixa eu falar algo para você. Você sabe aonde você tem posto a mão que não presta. Você sabe quais são as coisas condenadas. Eu não preciso ficar ensinando para você que pornografia é condenado. Preciso?
Eu preciso falar a você: olha, filho, ficar olhando pornografia é condenado. Isso Deus não aprova. Precisa falar? Precisa falar que adultério é condenado? Ó, você que está adulterando aí, sabe, isso não é de Deus, viu? Eu preciso falar isso para você. Você que tem pensamentos sujos, pensa em palavrão, pensa em coisa errada, você sabe muito bem o que você está errado, irmão. Ninguém precisa falar, não. Pode ser que alguém não tenha ciência de algumas atitudes, mas vou falar algo para você. Você sabe muito bem as coisas condenadas que você tem mocosado debaixo da tua cama. Revela a Jeová. Você mocosou em algum lugar, está lá escondido, ninguém sabe. Deixa eu falar um negócio para você. Ninguém precisa saber, basta você saber. E se você está aqui me ouvindo e tem mantido coisas que são condenadas, coisa que Deus fala assim: não, por favor, não faça isso, venha peso sobre a tua vida, para você tomar uma decisão de mudança. Amém. Sabe por quê? Porque não é possível prosperar negociando valores espirituais com Deus e abrindo mão de um padrão de santidade e de uma resposta certa à palavra de Deus. Pode ser que até aqui você estava aliviado, mas hoje você não está mais, está indesculpável diante de Deus. Se você sabe o que é errado e não pôr a mão para resolver, tenha certeza, o melhor de Deus não chega na tua vida. Sabe por quê, irmãos? O Pai está nos avisando. Amém. Tem gente que quer um casamento santo para Deus, quer um casamento de testemunho, que tenha filhos na igreja, ou um casamento alegre, uma esposa feliz, uma esposa alegre, mas não investe na esposa. Mas não resolve alguns conflitos em casa, não se posiciona na palavra, não ama ela. Ontem tivemos aqui o encontro de mulheres. Irmãos, foi uma bênção esse negócio aqui. Eu fui o único homem que estava aqui. E não pude, eu nem fiquei, né? Eu só vim aqui apertar o botão REC, ou a hora que ia passar um vídeo eu tirava, porque o som do vídeo estava saindo daqui, não estava saindo, ia lá. E chegou uma hora que tem minha esposa: querido, saia. Tá bom, não vou ficar, eu sei que o meu lugar não é entre vós. Mas eu estava trabalhando aqui no nosso projeto, mas eu vou falar algo para você. Foi uma bênção. Aí eu pergunto: como você tem investido no seu casamento? Como você tem investido no seu ministério? Como você tem investido na sua vida com Deus? Se você não vem, se você não deixa de vir, se você falta, eu fico perguntando: Deus, que tipo de vencedor nós vamos ser? Que tipo de família eu quero ter? Porque eu começo a depositar semente hoje para colher amanhã. Amém. Eu começo a pegar sementinhas hoje, que é a semente da paciência, deposito hoje para amanhã colher paciência. Agora, quando nós perdemos oportunidade de andarmos debaixo da sabedoria, de ouvir uma palavra abençoada, isso é sinal que eu não quero mudança. Isso é sinal que eu quero fazer a minha vontade, Taylor. Isso é sinal que eu não quero andar no seu conselho. Eu quero andar no que eu acho que é bom para mim. Depois vai ficar pedindo pinico. Deixa eu te falar. Você, mulher, aprenda a investir. Se você quer um casamento de Deus, seja uma esposa de Deus. Marido, se você quer um casamento de Deus, seja um homem de Deus. Seja um homem consagrado. Não fica negociando. Ame a sua esposa. Compre o batom dela. Dá uma bota nova. Agora é época de bota. Dá uma bota nova. Sei lá. Se você não pode dar uma bota nova, explica para ela que você não pode dar uma bota nova. Não faça dívida para dar uma bota nova, homens. Amém? Agora as irmãs murcharam. Agora as irmãs... Não. Peraí. Não faça dívida para comprar nada. Eu dei o testemunho essa semana aqui, falei olha só, irmãos, eu vou te falar um negócio. Eu gosto de comprar coisas, eu também tenho esse comichão. E às vezes eu fico até repreendendo mamon na minha vida. Será que é mamon isso? E eu aprendi uma palavra de sabedoria: nunca compre algo que você não esteja necessitando de imediato. Ponto. Você quer ser próspero? Não gaste com coisas que você não está precisando agora. Essa é a palavra. Quer prosperar, quer guardar dinheiro, faça isso. Agora as mulheres estão torcendo o nariz, porque tem mulher que tem pares de botas. Tem bota até embolorada nesses santos aqui nesse litoral, que embolora tudo.
Bolsa também. Olha, eu vou te falar, o que eu não sei o que elas fazem com tanta bolsa. E aí a gente abre as bolsas delas, você encontra papel de bala, tampa de batom, caneta sem tampa, né? Papelzinho que gastou com o cartão e não entregou pro marido, tá tudo escondido lá, tudo mocosado lá. Por favor, para de ser arcã, fica escondendo as coisas na bolsa. Revela, Jeová. Deixa eu pegar as esposas aqui. E elas estão maceda. Eu falei assim, hoje eu quero olhar para a cara dos maridos, se estão sorrindo. Teve uma irmã aqui que falou assim, pastor, o que você fez com meu marido? Ele passou uma semana, olha. Porque eu dei uma palavra para ele, para os homens aqui também, e foi uma semana 12 que as irmãs passaram assim. Teve irmão que chegou até abriu a porta do carro para a irmã entrar. Puxou a cadeira para sentar, vem cá querida, senta. O que a palavra de Deus não faz quando o homem é de Deus? Faz milagre. Mas quer dizer algo, a gente tem que aprender a não tomar coisas consagradas, e coisas consagradas podem destruir o que você tem. Coisas consagradas sabe, então avalie. É muito vasto falar coisas consagradas, coisas condenadas é a palavra certa, o consagrado ao diabo. Mas isso vai desde patuá, orixá, figuinha, trevinho, essas coisas. Ah, pastor, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá bom, eu cansei de fazer impacto. E a gente recebe às vezes uns jovens com piercing na língua. E não tem problema, você pode, não tem problema. Se quer usar piercing, pode usar. Aqui nós vamos falar mais. Eu proibi, não falo mais de tatuagem, não falo mais de piercing aqui. Deixa o Deus falar no seu coração, amém? Deixa o Espírito falar. Você sabe muito bem quais coisas são condenadas. Eu não preciso falar. Mas se você quiser fazer uma tatuagem, faz de rena. Mas voltando aqui. Aí chegavam os jovens lá, e a gente ia fazer a ministração que as pessoas são cheias do poder de Deus, o batismo no Espírito. E na hora de falar em línguas, eles não conseguiam falar. E vários jovens, inclusive o Márcio, que não estava aqui, tinham aqui. E aí o da língua falava assim, ó, tira esse piercing. Você consegue tirar? Tira ele que você vai conseguir ver, vai que acontecer. O irmão tirava o piercing, botava a mão na cabeça e falou assim, seja cheio do Espírito. Pá! Mas começava a pular que nem um... E você falar em línguas, cheio de Deus, cheio do fogo. Por quê? Porque vai estudar a raiz. Você quer saber se uma coisa é condenada? Procura a origem. É só você procurar a origem, aí você vai entender um monte de coisa. Eu já procurei, já mostrei a origem da tatuagem para os irmãos. Já mostrei a origem do piercing, da onde que vem. Aí a hora que você olha a origem, você fala, meu Deus, é verdade. O meu povo perece, falta de conhecimento. Usa a internet, faz que nem minha esposa. Meu amigo Google, por favor, qual a origem do piercing? E ele responde, ela vai lá e põe em cima, obrigado. Não falem que eu falei isso dela. Estou brincando, estou apelando, estou exagerando aqui. Afinal de contas, eu tenho que tratar bem a minha... Eu quero um casamento de Deus, eu tenho que cuidar disso. Então, veja só, procure, estude. Ah, eu tenho um negócio que eu ganhei de fulano. Sabe que isso daí é um poste-ídolo. Toma cuidado, porque pode ser que esteja consagrado. Eu, há um tempo atrás, eu estudei, eu fui um caça-fantasma. Você lembra do filme Caça-Fantasmas? Ghostbusters. Eu era igual isso. Irmãos, eu não podia ver as coisas que eu já falava. Tem capeta aqui, não sei o que lá, e tal, Exu, capa preta, não sei o que, e dava um relatório completo. E aí a gente entra num, assim, sai do exagero, porque existem pessoas que exageram. Uma vez eu entrei, primeira vez que eu fui trabalhar no Impacto, lá em São Paulo, eu fui lá com uma equipe, aí eu entrei lá e é um sítio gostoso em Terra Preta, e tem uma lareira, numa sala lá da sede, André, lembra? E aquela lareira, quadradinha assim, um buraco, e em cima tinha um relógio triangular, com um relógio no meio, você lembra? Falei, seus irmãos eram de São Paulo, lá sabe muito bem o que estou falando. E eu entrei naquele lugar, César Rezende comigo lá, eu olhei aquilo e falei, esse é o olho que tudo vê da nova era. Os Illuminates, tem alguma coisa nesse sítio. Irmãos, o sítio da igreja, o pastor Marcelo comprou um relógio para pôr lá para ver. E eu já estava vendo o capeta, sabe? Nós temos que sair desse extremo. Mas também a gente não pode andar para o outro extremo que fala, isso não é do diabo não, tem nada a ver. Não, agora é festa junina é quermesse. Sabe que é festa para um santo, você sabia ou não? Sim.
Aí tem festa de São João, festa de Santo Antônio, festa de São Pedro, né? É São Pedro? São Judas Tadeu, dia 29, eu lembro que eu morei perto de uma igreja de São Judas Tadeu. Aí você vai lá, quem que foi São Judas? Quem foi Judas Tadeu? Foi um homem de Deus, amém? João foi um homem de Deus. Pedro foi um homem de Deus. Foi todos homens de Deus. Esses homens que são santos da igreja católica são homens de Deus. São homens que andaram debaixo do padrão, que às vezes fizeram um sacrifício muito maior que o meu. Muito maior. Eu nem me comparo com eles. Só que não é para mim me prostrar diante dele e adorá-lo, sim ou não? E aí o que a gente faz? Uma festa para um homem que morreu. Porque Pedro onde está? Morreu, fala. João. Antônio. Morreram. E aí eu vou e faço uma festa para o morto, que é a quermesse. É a festa para o morto. Isso chama na Bíblia necromancia. E aí eu me contamino com isso. Mas você fala assim, mas pastor, eu não sabia. Oséias 4:6, meu povo perece por falta de conhecimento. Então você entendeu? Não toque em coisa condenada. Não toque, eu não quero ser uma igreja que a gente não fica pregando, não faz isso, não faz aquilo, isso é do cão, isso aqui é não sei do que, isso aqui é o Exu capa preta no meio, não, tá cheio de pombagira. Não fica falando essas coisas. Mas não despreza as legalidades espirituais e não pensa que você vai sair neutro depois de assistir um filme pornográfico. Não pensa que você vai ser neutro depois de fumar maconhinha. Nada, eu fico mais pastor, eu dou lá um negocinho, depois fico lá. Pensa que você vai sair, você está cheio de legalidade. O diabo, ele toma posse. Quantas histórias. Olha, tivemos uma história, quem estava me contando, do irmão que usou tanta droga. Renato Rocha, quem conhece Renato Rocha? Baixista daquele ex-grupo que eu curti a beça quando estava no mundo, Legião Urbana. Era um moreno, careca. Ele está na Rua da Amargura, mendigando, irmãos. E aí fizeram, acho que um programa, foi a Record, acharam ele, e foram chamar ele para voltar. Ele não quis sair da rua. Terça-feira eu fui para São Paulo, passei no Largo da Luz. Você não tem noção o que é aquilo. Irmãos, eles com cachimbo de crack. Tinha uma menina da sua idade, moça, sentada na rua, com os olhos assim, ó, ligada assim, ó, não piscava, que ficava assim, ó. Irmãos, por causa do crack. E teve esse Renato que ele surtou. Ele usou, pum, e não voltou da viagem. Arrebentou com os neurônios. E agora ele está numa viagem eterna lá, na rua, jogado. Gente que teve chance de fazer sucesso, de conquistar. O próprio Renato Russo. Poxa, cada música, cabeça. Eu curti ouvir as músicas dele. E aí, você vai lá, ele mudou a história dele. O próprio pessoal da banda falou que ele mudou quando começou a se envolver com homossexualismo, droga, arrebentou com a vida dele, acabou. E aí, o diabo aniquilou com tudo que Deus poderia abençoá-lo. Ou porque você acha que lá no mundo quem dá é o diabo ou é Deus também? Deus abençoa o justo. Deixa eu falar para você. Nós temos que tomar cuidado para não ficar tomando coisas condenadas e pondo para dentro da nossa casa, permitindo nossos filhos a viverem com isso, permitindo nossos filhos a tornarem isso uma prática normal. Coisas condenadas vão roubar as conquistas que Deus tem para nós. Você está me ouvindo? Amém. Aleluia. Sabe, você que tem a mania às vezes de pegar um clipes a mais, uns elastiquinhos a mais da empresa, uns grampinhos a mais, um grampeador, está dando sopa. Nossa, estou precisando desse grampeador em casa. Nossa, quanto pacote de papel sulfite, começo do ano, em vez de eu comprar, vou levar um da empresa. Só vê você mocosando naquela sua bolsinha lá que tem a marmita, você até deixa a marmita no dia lá, para caber direitinho. Aí sai você lá bonitão, levando as coisas. Irmãos, qualquer tipo de furto, não importa se é um clips ou se é R$1 milhão, isso é roubo. Você está me ouvindo? Só que nós temos uma mania, falando de prosperar, né? Eu trabalhei numa empresa chamada WEG, W-E-G, a maior fabricante de motores do mundo, brasileira. Uma empresa que a sua sede é lá em Jaraguá do Sul. Tem fábrica em Blumenau. Olha só, lugar joia.
Tem uma fábrica aqui na Imigrantes, que era da Toshiba, eles compraram. Eles são prósperos. WEG, Werner, Egon e Geraldo. Geraldo da Silva. Egon da Silva. O Geraldo tinha um nome alemão, mas o Egon era da Silva. E o Werner tinha um nome alemão também. Mas tudo brasileiro. Hoje quem está vivo é só o Egon. O Werner e o Geraldo já faleceram. Mas o Geraldo... O Egon viaja de classe econômica. A empresa dele é milionária. Ele uma vez passou no setor e viu um clipes no chão. Catou o clipes e falou para o funcionário: sabe quanto isso representa no preço final de cada motor que a gente vende? Então poupe, se você quer manter seu emprego. Isso é verdade, irmãos. Quando a gente não poupa, a gente tem uma vida de esbanjar, nós estamos tomando coisa condenada para a nossa vida. Porque mamão é que rege nessa hora. Ah, gasta mesmo, faz desse jeito. Ah, não, tá meio riscadinho aqui. Pega outro. E a gente às vezes não tem temor. E aí você faz uma continha, o quanto que a gente gasta com coisa repetida, que não precisava. E aí você faz isso ao longo do... Faz lá uma dividinha. Não, é só R$40 por mês. Aí você soma, em um ano dá quanto? R$480. Aí você consegue abrir o olho. R$480? Não. É os seus 40 por mês. No final do ano você poderia comprar um presente para você de R$480. Quem gostaria de se dar um presente de R$480 no final do ano? Levanta a mão. Se você não gostaria, dê para mim. Não tem problema, eu gostaria disso, né? Poupe esses 40 e me abençoa o teu pastor, que querido. Porque, irmãos, se você começar a pensar a longo prazo, você vai começar a mudar o teu jeito de gastar as coisas. Aleluia. E aí o que acontece? Deixa eu falar algo para você. Josué rasga as vestes e fala: Deus! E Deus fala: alguém tomou algo condenado aqui. Abre aí no verso 20, no capítulo 7. Verso 20, leia comigo. Respondeu Acã a Josué. Aí foi assim, né? Deus foi fazendo o seguinte: fulano, levanta lá, das 12 tribos, tribo de Judá, fica de pé. Aí as 11 tribos saíram fora. Família do fulano tal, pegou um patriarca lá, aquele monte. Agora do filho tal, e do filho tal, e do filho tal, e do filho tal. E de repente, Acã. E Acã responde a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Você sabe o que eles fizeram com essa família? Pegaram Acã, obrigado André, e a família de Acã, botaram no meio, cada um pegou uma pedra e começou a apedrejar Acã e a família. Por quê? O maldito tinha que ser retirado do meio do povo, para o povo conquistar. Você já viu que a sua escolha interfere na sua esposa? A sua escolha aquece ou esfria o teu esposo? Sabia que eu sou responsável de manter a lâmpada acesa da minha esposa? Quando ela está passando por momentos difíceis de tristeza, de luta, de dor, de desânimo, eu tenho que servir na vida dela como alguém que, querida, levanta, vamos lá, vai dar certo. Agora tem gente que chega na esposa que está com a cabeça cabisbaixa, e chega lá e ainda dá um pedala nela. Pim, mas você também faz só assim? Pimba, mas você também não sei o quê? Eu sou responsável para botar ela de pé. Já não basta o capeta para acusar ela, vai eu ajudar ele? Você tem que servir de bênção na vida das pessoas. Você tem que servir, e por causa de um, a família padece.
Pega famílias que estão passando processo de separação. Por causa de às vezes um erra, um abre mão, um não quer saber, outro não quer perdoar. Qual o resultado disso? Filhos sofrem. Financeiramente, já vai lá, perda. Vai gastar com advogado, vai gastar com fazer separação de bens, vai gastar para dar pensão, vai gastar para não sei o que, vai gastar para morar de aluguel. Financeiramente é uma derrota. E para os filhos, também é uma derrota. Só por quê? Porque tomou das coisas condenadas e não obedeceu a Deus, se envolveu com coisas que não presta. Por causa de a família sofre. Eu tive um momento muito difícil na minha vida, onde há uns 10 anos agora quase, 10 anos, mais de 10 anos, Cezinha, 12 anos atrás, graças a Deus que cada vez fica mais longe essa época, eu enfiei na minha cabeça que eu queria separar, irmãos, e eu estava dentro da igreja, era líder de jovens, diácono, mas como um monte de cristão não tinha vida de Deus, só estava na igreja para bater cartão, só estava na igreja para falar que eu via a palavra, mas não botava ela em prática, só estava na igreja para falar que aqui, ó Deus, toma meu dízimo, abençoa aí, ó, tchau, resposta à palavra, ser um homem íntegro, ter um caráter honesto, andar debaixo do temor e não tocar em coisa condenada, eu não queria. E o resultado? Eu me enveredei por caminhos errados e decidi separar. Irmão, você não acredita, o rendimento do meu filho na escola caiu demais. Começaram a chamar a gente na escola para perguntar o que estava acontecendo, porque o Cezinha, que vinha de repente, concentração, sabe, fazer lição, capricho, arrebentou com a vida dele. Por causa de todo mundo padece. Foi 6 meses de erro, irmãos, assim, mas do mesmo jeito que eu tomei uma decisão para me estrumbicar, eu também tomei uma decisão para arrumar minha vida. Acabou os 6 meses, eu fiz uma conta, passei um balanço e falei assim, eu sou louco, eu estou perdendo as promessas de Deus para minha casa, eu estou perdendo meu filho, minha filha vai crescer longe de mim, vou perder uma mulher que é de Deus, que aguentou um abacaxizaço, que orou enquanto eu chegava e praguejava na cabeça dela, que foi para Deus, buscar de Deus, quando eu chegava lá e rasgava as coisas, e destratava e falava que eu não amava. Eu arrebentei, irmão. Se ela não ouve a Deus, o meu casamento tinha virado vinagre. Mas ela foi de Deus, ela parou ali, e ela não tinha gente assim, como nós somos em relacionamento, que podia dar conselho. Era uma igreja que você ia lá, batia o cartão e saia fora. Não tinha aquela preocupação de estar junto. E aí, ela sozinha, buscando de Deus. Buscando, e tinha hora que ela falava assim, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou rasgar, eu vou quebrar tudo, eu não vou, não, agora passou do limite. Aí Deus falava para ela, esse homem vai ser um grande homem que eu vou usar. Ela fala isso até hoje, ela fala assim, Deus, eu não acredito, como é que o Senhor vai usar esse treco? E olha eu aqui, o treco. Deixa eu te falar, irmãos, nada como ter um coração arrependido. Nada. Você que tem andado por caminhos errados, tocado no que é condenado, tocado em coisa que não presta, arrependa-se e volte ao Pai. Um dia eu me arrependi, aí eu peguei a Apolo, eu estava mundanão, irmãos, eu não ia mais para a igreja, eu desviei tudão, voltei a comprar os CDs do mundo. Quando você conhece a palavra e você decide desviar, você se atira no que é mais errado, porque você fala assim, ó, já que eu sei que agora eu lasco tudo mesmo. E aí eu catei um dia, falei para Paulo, ó, Paulo, deixa as crianças na sua mãe, nós vamos passear hoje. Aí aí eu pus ela no carro, deixei as crianças na minha sogra, e fui lá para um restaurante lá, na Isaac Nash, lá em Santana. Estava tocando MPB. E eu sentado lá, ouvindo um sonzinho, uma porção de calabresa, ela tomando lá a Coca-Cola dela 0, e eu tomando uma cervejinha. Eu estava no mundão. Aí eu pegava na mão dela. E aí eu falava, tal, você está ficando bonita. Ela não ia falar,
que o bicho te picou, né? Foi que Deus que pegou você, né? Irmãos, eu vou falar para você, eu não sentia amor. Eu não sentia. Eu estava com a minha vida arrebentada. Eu queria separação. Mas depois que eu caí em si e tomei uma decisão, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ter atitudes de quem ama. Amor não é sentimento. Amor é atitude. Se você for ler 1 Coríntios 13, lá fala que o amor tarará, é paciente, é benigno. Isso tudo é atitude de esperar, é atitude de pagar o mal com o bem, a atitude de não fazer o errado e não ter ciúmes. São atitudes. Amor é a ação. Amor é um verbo, agapau, que é ação, o verbo de amar. Se é um verbo, ele não é um sentimento, é uma atitude. Ação, é um verbo. E aí eu comecei a ter atitudes. E sabe o que foi o resultado disso? Começou a surgir no meu coração paixão. E eu comecei a ficar apaixonado por ela de novo. E eu já não falava com tanta ironia. Já parei de maltratá-la e comecei a valorizar ela. E ela começou. Em 3 meses, irmãos, eu já estava de volta para a igreja. Chamei os pastores para jantar na minha casa. Eu falei, eu quero dizer algo, estou arrependido, andei por um caminho errado. Mas eu tomei uma decisão. Eu quero voltar, independente de cargo. Aí eles fizeram uma festa. Graças a Deus, você vai voltar, tal. E aí eu voltei para a igreja. Aí foi assim minha vida. Sabe, porque Deus tem pressa em te usar. Nada quanto ter um coração quebrantado. Nada quanto ter um coração quebrantado e arrependido diante de Deus. Deus vai te depositar o melhor. Amém? Só os que têm o coração arrebentado, não, quebrantado. Fala amém. Amém. Sabe que arrebentar faz parte de quebrantar. Amém? Então, você não pensa que eu estou quebrantado. Quebrantado é gente que está, puxa Deus, Senhor. Segundo ponto, falei isso do primeiro e eu, puxa, eu tenho, vai ter o próximo. São 5 pontos, eu falei do primeiro, eu vou falar só o segundo. Semana que vem eu vou falar o resto. Porque é gostoso demais ministrar sobre Deus. Você faz um verso, você expande ele. Olha quanta coisa Deus está acrescentando em um verso. E uma história. Deus é poderoso demais. Amém. Então veja, outro ponto. Não roube a Deus. O primeiro sempre é do Senhor. Fala, o primeiro é de Deus. Sabe, Jericó foi a primeira conquista. A primeira conquista é de Deus. O primogênito era de Deus. Primeira oferta que foi dada na Bíblia. Vocês lembram de quem foi? Alô? Caim e os dois foram levar uma oferta para Deus. Caim ofertou o quê? Vocês não estão lendo a Bíblia? Miséria e queima. Caim ofertou dos frutos. Amém? Fruto da terra. E Abel? Deu do rebanho. Só que tem uma diferença. Se você for ler o texto, fala que Deus se agradou da oferta de Abel, porque Abel deu das primícias. E Caim deu uma oferta. Deixa eu falar. O primeiro é de Deus. As primícias é a primeira parte. Quando você pega o seu salário e fala, beleza, agora eu vou pagar minha conta de água, conta de luz, conta de aluguel, e vou passear, vou comer pizza, e aí depois, e aí tem o dízimo, aí eu vou dizimar. E eu vou dar uma oferta. Isso não é primícia. A primícia é o que eu recebo. Fala, Deus, o primeiro é do Senhor. Você tira os 10% do dízimo e separa. Guarda. Deposita na conta da igreja, mas não use. Faz isso como uma atitude espiritual. O primeiro. Caim deu uma oferta para Deus. Deus se agradou mais da de Abel, porque Abel deu da primícia. Quem dá da primícia, dá confiando, sabia? Quem dá a primeira parte, ele fala o seguinte: Deus, eu não estou nem preocupado com as contas, está aqui, ó. A primeira parte é sua. Quem dá por último? Deus, deixa eu ver se der, se sobrar. Se correr tudo bem nesse mês, no final do mês eu vou lá e te devolvo. Nós roubamos a Deus nos dízimos. Nós roubamos quando não priorizamos em primeiro lugar o reino de Deus.
Eu estava conversando com o Luciano, né? Falando, Luciano, me define aí. Vamos fazer uma sequência lógica aqui, prioritária. Em primeiro lugar na sua vida está quem? Está Deus, amém, irmãos? Amém. Aí agora põe lá na sequência para mim. Quem vem na sequência? Vem a igreja, vem a família ou vem o trabalho? Quem acha que vem a igreja? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem acha que é o trabalho? Levanta a mão. Vocês não gostam de trabalhar mesmo, hein? Quem acha que é a família? Levanta a mão. Nossa! Então a maioria que define que é Deus, o trabalho e a igreja. Agora segura o seu irmão na cadeira aí. Pode segurar ele, põe a mão nele aí. Fala, segura aí, irmão. Não vai sair correndo, hein? Não vai sair correndo. Não vai achar que é uma heresia. Vem cá, você já viu algum corpo andando sem cabeça? Se eu decepar uma cabeça aqui, pá, o Taylor, vem cá, Taylor, vou arrancar sua cabeça. Olha a coragem do homem. Ele confia em mim. Mas se eu arrancar a cabeça dele, pum, o que vai acontecer com o Taylor? Vai morrer. Você já viu alguém andando sem cabeça? Deixa eu falar. Quem é o cabeça da igreja? Como você pode falar que Deus está em primeiro lugar, que é Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Ele é primeiro lugar, se você não está conectado e não põe a igreja em primeiro lugar. Irmãos, não tem como separar a igreja de Deus. É por isso que tem um monte de gente servindo qualquer coisa. Eles falam que servem a Deus em casa. Não, eu sirvo em casa, eu R.S. Soares, eu ponho depois lá no Macedo, boto depois no outro, vamos lá, e põe no YouTube lá, vejo as pregações. Eu sou o crente universal, que eu assisto todos. Se você não tiver uma aliança com uma igreja, você não serve a Deus. Escuta, me convido para escutar. Não dá para falar que você serve a Deus se você não participa do corpo de Deus, que é a igreja. Não dá para você falar assim, não, eu sirvo a Deus, mas eu falei, que aliança você tem? Com que igreja? A igreja dos sofás, do sofá. É lá que eu repouso o corpo da igreja. Deixa eu falar, irmãos. A sequência é Deus e igreja, que é uma coisa só. Não dá para separar Deus da igreja. Não dá para separar a noiva do noivo. Você está me entendendo? Não dá para separar o pai do filho. Você está me entendendo? É isso está o erro dos irmãos, às vezes. Então você é Deus e a igreja, depois a tua família. Pastor, lá que você é tolo, irmão. Se você for sábio, você bota a tua família dentro da igreja. Você bota os seus filhos para caminhar com você dentro da igreja. Você vai evangelizar, guardar, cuidar, trazer a sua esposa para andar com você dentro da igreja. Sabe por quê? O melhor de Deus está quando a casa está na igreja. Sabe qual a maior dificuldade que a gente vê? Quando a casa não está na igreja. A esposa tem dificuldade, o esposo tem dificuldade, porque eles não entendem, eles não toleram. Então veja, a unidade. A gente está no grau de prioridade. Nós roubamos a Deus na prioridade. Deus é o primeiro na sua vida. Ou você primeiro acorda, escova os dentes, toma café, vai para o trabalho e na hora do almoço, não orei hoje. Ainda bem que eu não engoli azeitona, porque eu podia ter me sufocado e nem ter dado para orar. Não, sabe, Deus tem que ser o número 1. Aí eu pergunto, peraí, se Deus é o número 1, eu vou medir se isso é verdade, o tanto que você lê a palavra e ora. Porque se você não tem uma vida de leitura desta palavra, se você só pensa que vir aqui me ouvir é suficiente, olha para a tua vida e me responda. Porque você, para crescer, precisa buscar o Deus vivo, e tem que conhecer: o meu povo padece, está sendo destruído porque falta conhecimento. Preciso conhecer a Deus. O que eu vou fazer para conhecer a Deus? Irmãos, faz o curso. Nós temos cursão, tem maturidade, tem CTL, tem a consolidação. Você é novo aqui, está começando com a gente, está indo numa célula, nossos líderes vão procurar você para te falar assim, vamos fazer o curso de consolidação. É uma reunião por semana para te ajudar a ganhar as verdades espirituais muito básicas, mas que são de suma importância, fundamentais para você crescer. Eu não tenho tempo. E o Robson não tem tempo, faz faculdade, trabalha, está nos jovens, e aí chega 1 hora antes do culto. Terminou a consolidação hoje, Robson. Glória a Deus, a salva de palmas para o Yudi e para o Robson. É isso aí. Sabe, irmãos, não tem justificativa. Sabe o que eu quero? Pastor,
mas você é pago para isso. Revela aí, fala para mim o que eu tenho que fazer para arrumar meu casamento. Eu vou te dar uma boa palavra para você arrumar seu casamento. Se converta, aceita Jesus e ande na palavra. Basta para você. Eu quero uma orientação, mas eu não nem oro, não falo com Deus. Tem gente que nem fala com Deus, nem fala comigo. Eu tomei o lugar de Deus agora na sua vida. Não me faça pecar. Eu não posso ser colocado como um Deus para você. Você tem que falar com Deus. Eu estou aqui para falar, irmão, amém? É verdade, acho que o que você orou, o que você pensou, o que Deus está te falando, está certo. Cuidado, irmão, a Bíblia diz assim, eu te acrescento. Mas não buscar nada e só querer uma resposta. Vai lá, drive-thru da videira. Por favor, estou com um problema conjugal, número 1. Aí vai lá, pega ali no guichê da frente. Vai lá, uma dose de perdão, o lanche da fé e da paciência, e as batatinhas de ficar calado de vez em quando. Põe dose dupla dessa. Não roube a Deus. Saiba dar prioridade para o Senhor. Saiba colocar Deus em primeiro na sua vida. Você nunca vai ter nada se Deus não for o teu tudo. Você pode ter coisas, mas olha, eu vou te falar só para encerrar, amém? Tá bom, eu vou ficar mais meia hora, 1 hora. Estou estudando, ouvindo o estudo de João. O pastor Luiz ministra isso. Vários estudos, Mateus, João, Romanos. E aprendi algo tão fascinante. Fugiu. Eu acho que isso é feito de cansaço. Bom, no estudo de João, deixa eu arranjar essa meada que escapou da minha mão agora. Onde ela está? Negociar o coração. Acho que eu perdi mesmo. Isso acontece nas melhores igrejas. Eu sei que não rompe a Deus, mas eu devo falar do estudo de João. Que lá em João, Jesus só tem 21 capítulos em João. Eu preciso descobrir. Não, irmãos, eu esqueci. Não vou prorrogar, mas eu não sei porque é tão boa, servia tão bem para agora. Mas não roube a Deus, amém? Não roube a Deus, não dê prioridade para o Senhor. As pessoas perdem porque elas não conseguem colocar o reino de Deus em primeiro lugar na vida. Eu não sei, você que nos visita, está aqui, você que já está aqui há um tempo, às vezes tem perdido a oportunidade de colocar Deus em primeiro lugar. Eu te desafio a arriscar. Experimente isso. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Pelo amor de Deus, irmãos. Todo mundo sabe aqui que a gente não fica no pé fazendo propaganda aqui para dinheiro. Nós não somos assim. Nosso coração é ensinar a verdade e te instruir na verdade. E se você quer o melhor, não roube a Deus. Faça o que é certo. Coloque o seu coração. Mas as prioridades da nossa vida às vezes não têm sido o Senhor. Eu vejo famílias que não, por exemplo, eu quero investir no meu casamento, quero investir nos meus filhos, mas qual o tempo de qualidade você está tendo com os filhos? Você quer investir no casamento para ficar pegando o tempo que a gente consagra para o casamento para ficar quebrando pau? Quer ter um tempo com os filhos para chegar em casa e ficar sentado assim no jornal e os filhos, pai, me leva na praia, pai. Pai, menino, olha que oração, olha que cheguei lá. Mas pai, não é dia da família? Esse tempo vai passar. E você vai lembrar que muitas vezes você deixou de estender a mão e investir direito e se enganou, pensando que estava enganando os outros, enganou a você e acabou com a vida do seu casamento aí com seus filhos, sua esposa, marido. Eu quero parar nesses 2 pontos. Semana que vem eu vou continuar, mas eu queria que você ficasse de pé. O Lu, vem aqui para o teclado, por favor, meu querido escudeiro. Eu nunca, assim, eu não nasci na igreja.
Eu até estava contando, para quem que eu estava contando que eu mexi com as macumbas? Pro Elias. Dá até vergonha às vezes de falar, mas fui eu mesmo. Eu, antes de me converter, lá para eu nasci na igreja católica. Fiz crisma, fiz comunhão, toquei flauta na missa, fui coroinha. Aí lá para meus 15, 16 anos, larguei a igreja porque nada me atraía mais. Eu sentia aquele... Desculpa, irmãos, eu não tenho nada contra os católicos, amo eles, mas eu não sentia vida, eu queria algo a mais. Sabe o que foi o resultado? Eu saí para o mundão e fui parar no espiritismo. Eu fiquei 1 ano no centro de macumba, era Umbanda. Fiquei 1 ano enfiado nessas coisas. Aí, vendo que minha vida... era jovem, tinha 18 anos, 17. Comecei... A família da minha esposa tinha vários pastores lá. Tinha o Té, tinha o Marinho, tinha o Claudião, o tio Paulinho lá de Sorocaba. A família inteira enfiada no espiritismo. E um dos tios, o Paulinho, pegou um câncer e tomou o abdômen dele. Internado na Beneficência Portuguesa, falar para ele, só 3 meses de vida. Ele estava fazendo um tratamento quimioterápico, estava no estado, a barriga dele enorme, irmãos. Eu não conheci ele nessa época. A Vera, a Paula podem contar a vocês. E a família desencanou. E um dos filhos, o mais novo, são 3 irmãos. A minha sogra é mais velha. A mãe da minha sogra é viva até hoje. Vai fazer 90 anos esse ano. Graças a Deus ela teve internada, mas não aconteceu nada, está em casa. Passou muito sério, quase morreu esse ano. E aí eles começaram a anunciar Jesus para mim. Eu era mundanão, fumava cigarro. E aí eu ia na festa da família, fui visitar. Eu lembro que a primeira vez que oraram por mim e falaram algo de Deus na minha vida, eu fui visitar o nenê da Viviane, uma prima dela, que teve nenê novinho. E aí o tio Marinho lá olhou para mim, começou a conversar comigo. Eu comecei a falar com ele, começou a falar das coisas de Deus. Eu fiquei ouvindo, eu falei assim, eu não conheço nada desse Deus. Eu fiquei tanto tempo enfiado, né? Eu fiz crisma, catecismo, mas eu não aprendi assim. O que ele me fala, parece que eu nunca ouvi. Eu comecei a abrir os olhos e esse homem falou, um dia você vai ser um pastor. Acredita no que eu estou te falando. Eu posso ver, você vai ser um grande pastor. E aí começou a regar um monte de palavras assim para mim. E eu comecei a me aproximar. Eu lembro que comecei a ir na Renascer. Aí fui na igreja que a família dela ia. Eu comecei a me moldar, me transformar, mas guardava algumas coisas dentro de mim ainda. Não tive uma revelação clara, porque não era o tipo de igreja que as pessoas iam, punham a mão na ferida e falavam assim, irmão, isso é o jeito que você fala com sua esposa? Era uma igreja superficial. E aí eu fui crescendo na igreja, mantendo dentro de mim um monte de decisão errada. Mas teve um dia que eu tomei uma decisão de mudar minha história. Eu falei, eu acredito em Deus. Eu sei que esse mundo não é um mundo que só existe o natural. Eu sei que nós vamos morrer e vamos ou ir para o inferno ou ter vida eterna. Eu sei disso. Agora eu lembrei que estava lá em João. Obrigado, Pai. Sei que Tu não me deixarias nessa enrascada sozinho. Jesus, quando encontrou com aquela mulher de Samaria no tanque de Jacó, disse algo para ela que às vezes nós não entendemos. Ela foi buscar água e ele disse assim para ela: se beber das águas que eu tenho para você beber, nunca mais terá sede. Aquele que experimenta Jesus fica satisfeito de Deus. Você sente
satisfeito. Não fica sentindo fome e sede. Agora, quando nós procuramos a felicidade nas drogas, nunca satisfaz. No sexo, nunca satisfaz. Procura em qualquer outro Deus que não seja Jesus, nunca vai te satisfazer. Procura a alegria na prostituição, na mentira, procura no dinheiro, nunca vai satisfazer. Mas se você tomar de Jesus, como eu um dia lá atrás bebi desse Jesus, eu não sinto mais sede. Eu estou satisfeito com meu Deus. Não quer dizer que eu não queira mais. Posso falar para você? Eu quero muito avançar. E às vezes nós, para avançar, precisamos retroceder. Mas o meu Senhor me satisfaz em todas as coisas. Eu saio daqui, irmãos, eu não tenho vontade de assistir nenhum filme. Eu não tenho vontade de ficar pendurado para dar risada no Pânico. Eu saio daqui satisfeito. Se você sai e ainda vai procurar algum tipo de alegria, é sinal que você não bebeu da água da vida que só Jesus tem para te dar. Eu não sei o quanto essa palavra tocou o seu coração, mas se ela tocou, se essa palavra mexeu com você, eu queria que você desse uma resposta para Deus essa noite. Se você puder sair do seu lugar e vir aqui para mim orar por você, para pedir para Deus, da mesma maneira que essa palavra tocou, se ela tocou é porque você ouve a Ele. Da mesma maneira que essa palavra invadiu o seu coração, eu quero declarar que ela tem poder para mudar a tua história. Pode vir para frente, queridos, dá espaço aqui. Coisas na sua vida que você não tem se posicionado, saiba que se você não tomar uma decisão hoje, nada mudará, nada melhorará, e a tendência é que tudo piore. Sem querer fazer um terrorismo com você, mas que fim você acha que vai dar a droga? Que fim que você acha que vai dar a mentira? Onde você acha que o caminho do adultério, dos pensamentos pornográficos vão te levar? Aonde? Eu não preciso te falar, você sabe bem. Eu só quero te convidar a tomar uma decisão. E uma decisão para mudança. Eu quero te dizer que vai acontecer. Eu não sei se para você foi uma luta chegar aqui hoje. Eu não sei se para você ter estado, permanecer na igreja, permanecer aqui está sendo uma luta. Saiba que se está luta, o diabo está investindo tudo para te segurar, para impedir os seus caminhos. Seja firme e permaneça. Seja firme e permaneça. Levante a sua cabeça, tome uma decisão. Passe por cima dos problemas, não ignorando, mas dando respostas certas, dando respostas coerentes,
respostas de Deus, resposta que um homem e uma mulher de Deus daria. Eu não sei se você consegue perceber, mas o Espírito está falando nesse lugar. Pode ser que você queria algum linguajar mais espiritual, mas basta ter ouvidos para discernir que Deus está te chamando para uma posição. Para de investir em coisa errada. Para de depositar a tua mocidade, a tua juventude, teus pensamentos. Torne-os cativos a Jesus. Buscais as coisas do alto. Se há alguma honra, se há algo nobre, nisso pense. Puro, nisso pensai. Esquive-se das coisas do pecado e comece a sonhar com a grande promessa que Deus tem para você. Eu quero orar pela tua vida e declarar que sobre você o Senhor hoje está selando as promessas de Deus para a sua vida. Eu queria chamar minha liderança aqui, minha equipe. Nós vamos orar por vocês. Eu quero te encorajar a lutar. Eu quero te encorajar a ser um guerreiro de fato, a ter disposição para, além de permanecer, vencer. Deixa eu falar algo. Você que nos visita, está aqui a primeira vez. Você já entregou a sua vida para Jesus? Já fez essa oração? Já fez, querida? Amém. Os irmãos aqui já entregaram a vida para Jesus? Já fizeram essa oração? Já fizeram? Amém. Por que isso é importante? Porque Deus só pode abençoar filhos. Porque Ele é Pai, e Pai tem preparado para os filhos. Quero dizer algo: vocês não estão aqui à toa. Vocês não estão aqui à toa. Deus tem planos, Deus tem propósitos, caminhos excelentes, seu Valdemir, caminhos de alegria. Nenhum caminho sem luta, mas todos com alegria. Às vezes abatido, mas não desanimado. Às vezes com dores, mas não caído, de pé. Às vezes com alguma hematoma, às vezes com alguma cicatriz, mas com ânimo para suportar mais uma vez, se for necessário. Este é o sinal de um povo de estirpe nobre, vencedora. Você está me ouvindo? Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Eu quero orar por você. Os nossos líderes vão orar por você, vão pôr as mãos sobre você, e nós vamos declarar que essas coisas condenadas, que você sabe muito bem, vão cair por terra. Assim que você tomar uma disposição, elas vão ruir, não vai ficar de pé, e você vai ter vitória, vai ter uma vida de consagração, de vitória, em nome de Jesus. Amém. Levante as mãos. Queria que a igreja pudesse levantar as mãos sobre eles, em nome de Jesus. Senhor, Senhor, Tu que não deixa nada em oculto, o Senhor que não deixa nada em oculto, põe a Sua mão poderosa sobre as nossas vidas, e que nessa hora todas as coisas condenadas que tocamos, que tomamos por posse, que roubamos, que fizemos, sejam agora espiritualmente canceladas em nossas vidas, pelo poder do Espírito de Deus. Eu declaro que nenhuma obra demoníaca poderá manipular e controlar essas vidas agora, porque a decisão de sair do lugar e vir aqui foi um ato, confesso, que eles estão arrependidos,
que eles entendem que necessitam de mudança e que estão prontos para tomar decisões. Em nome de Jesus, eu repreendo toda comida consagrada, tudo que o diabo tem lançado, toda obra de macumbaria feita, todo patuá, toda simpatia. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Declaro: Satanás e seus anjos, vocês estão impedidos de exercer autoridade e domínio sobre a vida deles, porque nós, como igreja, declaramos que eles fazem parte do corpo de Cristo, e nós declaramos que os planos do diabo não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Seja então transformado, irmão, irmã, e deixa Deus completar o que Ele começou a fazer hoje na sua vida. Podem orar por eles. Declaram, repreendam os demônios. Deixa o Espírito te usar com palavras e sabedoria, e que seja a mão do Senhor sobre a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Está sentado no trono, e ao Cordeiro, oh Jesus, seja o louvor. Sim, Senhor, ao que está sentado. Se você que está aí atrás de pé, pode orar com o seu irmão que está do seu lado. No trono, declara a força do Espírito sobre a vida dele. E ao Cordeiro, seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, Espírito, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória. Vai desfazendo as forças do diabo nesse lugar, ó Deus. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia.
Vai fazendo a sua obra, Senhor. Minha alma anseia por ti. Se você não recebeu oração ainda, pode vir à frente, nós vamos orar por você. Nós queremos orar por todos, só para identificar quem não recebeu. Quiser vir à frente, nós vamos orar. Oh Espírito, Deus é um Deus poderoso, amém? Deixa Deus fazer. Quero falar para você algo. Deus não despreza um coração quebrantado e arrependido. Não despreza. Deus vai honrar a sua disposição. Deus vai honrar a tua vida. Deus vai te usar. Porque Ele escolheu alguém errado como eu para me usar. Porque eu não escolheria você. Deus tem planos, propósitos. Não perca essas oportunidades. Deus vai fazer. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Amém. Aleluia, Jesus. Minha alma anseia por ti. Libera a sua voz comigo aqui, igreja, comigo. Poderoso Deus.